Salve, salve, crackdásculos! E aí? A gente nasceu para viver em bando ou nasceu para ficar sozinho? A gente nasceu para viver em comunidade ou para ficar isolado? Inato, biológico, social? Essa série de interrogações eu vou trazer aqui em 2 vídeos explicando para vocês um posicionamento pensando a partir do ponto de vista comunitário e um posicionamento pensando mais a partir do ponto de vista individual. E nesse vídeo eu vou trazer inicialmente a teoria do animal político, teoria aristotélica, né? Lá do mundo antigo, né? Lá adiante de Cristo, filósofo grego Aristóteles. Antes de eu lançar a braba aristotélica para você aqui, ó, se inscreva no canal. Ah, eu já sou inscrito, professor Samu. Mete a dedada no like. Já deu like? Agora é só pegar e compartilhar com toda a paróquia aí para a mensagem do Dascos chegar cada vez mais longe. Firmeza? Então vem comigo aqui, ó, que a proposta dessa aula de hoje é falar sobre a origem da sociedade. Falar se a gente nasceu para viver sozinho, se a gente nasceu para viver em grupo. E lá no mundo antigo, lá na Grécia Antiga, aparece quem? Aparece o Estagirita. Nunca ouviu falar dele? Prazer, Aristóteles. Aristóteles, né, dentro ali da sua teoria política, ele vai pensar, né, nos motivos que levaram os homens a viver em sociedade. E ele vai criar a teoria do animal político, do homem como um animal político. O que ele quer dizer com isso? Que nós nascemos para fazer política? Que nós nascemos para candidatar a cargos públicos? Não. Você que está em casa aí, ó, que talvez já foi levado alguma vez na vida a pensar, a fazer essa interpretação, essa correlação de que o animal político é um animal para fazer política. Não. Aristóteles, crackdásculos, ele vai levar o termo de política por uma compreensão um pouco diferente. Ele vai tratar a ideia da política como a arte de viver na polis, a arte de estar na polis. E ele vai classificar o homem, né, como um animal político, não como uma pessoa tendente a fazer atividades políticas, não. O homem político, presta atenção aqui, crackdásculos, que essa é a essência, né, o teor do que ele está trazendo aqui, que o animal político é o ser gregário. Ele coloca nós, seres humanos, como seres gregários. Isto é, que nascemos destinados a viver em comunidade. Tá? E o Aristóteles, você já deve ter flagrado ali na teoria dele, que ele é um cara muito preocupado com a finalidade das coisas, né? E ele vai colocar que a finalidade do homem é viver em comunidade. E ao viver em comunidade, esse ser gregário, esse ser que se agrega, esse ser que produz comunidades, esse ser que cria sociedades, né? Ele vai encontrar nessa comunidade a razão da sua felicidade. Então, recapitulando aqui, crackdásculos, a finalidade da vida em comunidade é produzir um estado de felicidade na vida humana, né? Então, sintetizando aqui um primeiro momento, o animal político é o ser gregário. Aristóteles nos classifica como seres destinados a vivermos em grupo, a vivermos em sociedade, em comunidade. Ok? Primeira parte, filézinha aí. Mas e aqueles que não querem viver em comunidade? E aqueles que não querem viver em sociedade? Aristóteles lá, né, com todo o seu tempo disponível para pensar sobre isso, também pensou sobre isso. E qual foi a análise aristotélica sobre as pessoas que querem viver sozinhas, né? O solitário, de acordo com Aristóteles, ele pode ser considerado inferior aos homens ou superior aos homens. Como assim? Se a pessoa acha que ela basta ser a si mesma e é autossuficiente e não consegue viver ali em sociedade, é porque ela é melhor que todas as outras, então Aristóteles fala que essa pessoa não pode, que ela não se considera um ser humano, que ela considera-se como se fosse um deus. Então por isso ela não se encaixa nesse conceito. Então, né, por ser superior aos outros homens, ela não quer viver em sociedade. Outras pessoas que não dão conta de viver em sociedade por incompatibilidade de ideias, incompatibilidade de crenças e de valores, ou não se consideram como... que não suportam, não conseguem, não toleram a vida em comunidade,
Aristóteles as classifica como inferiores aos homens. E elas podem ser consideradas como bestiais, como bestas, como animais. É isso que Aristóteles fala. A defesa aristotélica, então, fica claro para você, craque Dascalos, ela é muito mais voltada para a vida em sociedade, para a vida em comunidade. A gente nasceu para isso. Aí você pode estar pensando, realmente, se você olha para a natureza, os animais vivem em comunidade. A gente tem ali, por exemplo, as abelhas, a gente tem as formigas, a gente tem os macacos lá na floresta. Só que Aristóteles ele faz uma distinção significativa do comportamento instintivo, do comportamento humano. Presta atenção aqui, ó. A diferença da comunidade de animais para a comunidade humana, qual que é? Tá nisso aqui, craque Dascalos. Presta atenção nisso aqui, no logos, na razão. A comunidade de animais, vamos pegar as abelhas, por exemplo, elas vivem bem, tem as suas funções, tem a abelha rainha, tal, faz o mel, colhe o pólen e tal. Elas fazem isso por instinto. Elas não têm a consciência do que elas estão fazendo, tá? Aristóteles fala que nós, como seres humanos, somos seres elevados em relação aos animais, superiores em relação aos animais. Por quê? Nós somos seres dotados de uma capacidade racional, nós somos seres dotados de logos, nós somos seres dotados de razão. Então, a vida em comunidade, ela é fruto de uma racionalidade. A comunidade humana é uma comunidade racional. O homem utiliza da sua razão, do que ele chamava de logos, utiliza do logos para poder produzir a vida em comunidade, para produzir a vida em sociedade, tá? Então uma diferenciação aí, ó, os animais agem em comunidade por instinto. Os homens, dotados de capacidade de discernimento, de crítica, produzem a sociedade porque não há felicidade fora da vida comunitária para Aristóteles, ok? Então, ó, nesse primeiro momento, a resposta aristotélica é, a gente nasceu para viver sozinho ou para viver em comunidade? Aristóteles vai dizer que nós somos animais políticos. Nascemos para viver em sociedade. Mas tem um cara que vai pensar diferente de Aristóteles. Quem que é esse cara? Aguarda o próximo vídeo dessa série, ok? Forte abraço e eu volto depois.